Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e nós estamos aqui juntos para estudarmos a lição de número 4 desta série de lições sobre o livro de Ruth e de Esther, e estamos com a lição de número 4 diante de nós, intitulada O Encontro de Ruth com Boaz. Como sempre, nós vamos estar dividindo esta lição em 3 tópicos, e você sabe que o nosso roteiro é um pouco diferenciado da lição, o que serve para você para usá-lo separado, se você quiser, como eu faço na minha escola dominical. Eu estou compartilhando com você aquilo que eu ensino na minha sala de aula. No entanto, se você continua seguindo o roteiro da lição, que é o que a maioria de nós professores fazemos a cada domingo, estes tópicos podem seguir de recurso adicional para o seu ensino. Em um tópico que fale sobre uma dessas posições, por exemplo, o primeiro que nós vamos estar falando sobre o caráter de Boaz, então você pode, ao mencionar aquilo que a lição falou, também colocar uma posição didática para este tópico, como os 3 tópicos que nós sugerimos aqui no nosso roteiro. Aquilo que você, ao estudar esta lição conosco, ao imprimir ou dar uma olhada no nosso roteiro, entender que possa inserir, eu gostaria de estar ajudando você com este recurso adicional, até porque em algumas destas aulas eu teria alguma dificuldade de gastar todo o tempo da escola dominical somente com aquilo que está exposto para nós na nossa revista. Esperando em Deus ser de bênção para você, mais uma vez dividimos essa lição em 3 tópicos. O primeiro dele vou falar sobre o caráter e a posição de Boaz. Em segundo lugar, as atitudes de Boaz. Em terceiro, a providência de Deus através de Boaz. 2 desse tópico, nós vamos estar falando sobre a figura masculina de Boaz. Então, até agora nós tivemos uma visão mais para o lado da mulher, alguns aprendizados, e hoje nós vamos estar aprendendo deste personagem bíblico chamado Boaz, e nós, mulheres e homens, vamos estar usando por referência as coisas boas, aquilo que ele possa servir de referência para cada um de nós que servimos ao Senhor. Primeiro tópico, portanto, o caráter e a posição de Boaz. Em primeiro lugar, letra A, um homem maduro. Em segundo lugar, um homem próspero e generoso. E em terceiro lugar, um homem temente a Deus. Vejamos estas características no livro de Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 1, um homem maduro, diz o texto seguinte: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então já vemos que ele é uma pessoa vivida, pois era uma pessoa já caracterizada por um homem valente e poderoso, e da geração, não é, da linhagem de Elimeleque. Capítulo 3 e versículo 10 de Ruth, disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobres, quer ricos. O que nós podemos entender deste versículo é que Boaz não era mais um jovem. Aparentemente, a idade de Ruth era de sua juventude, ela ainda estava na sua juventude, porque Boaz esperava, ao vê-la, que ela buscaria o que seria normal, alguém casar-se com alguém que seja de uma idade semelhante. E em suas palavras aí para Ruth, é que ele encontrou que ela, houve um valor nela de buscar o casamento com ele, Boaz, uma vez que não era da mesma idade. Havia uma grande diferença e ele encontra essa virtude nela e diz: você fez uma beneficência muito grande, para as palavras dele, usando as palavras dele, maior do que a primeira. Qual foi a primeira? A primeira virtude dela, que Boaz encontrou, foi a beneficência que ela fez para com Noemi, a sua sogra. E agora, diz ele, a segunda beneficência que você está fazendo é maior ainda do que a primeira, porque ao invés de buscar jovens, quer ricos ou quer pobres, você veio procurar a minha pessoa. Então, claramente se vê aí uma diferença de faixa etária, um homem, portanto, maduro. Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O que nós encontramos aí, Tito ensinando-nos, é a figura de um homem maduro. Para o homem ser maduro, pode ser como Boaz, nós entendemos pela conversa dele com Ruth,
pela diferença de idade, ou seja, uma pessoa com a idade mais avançada tem a tendência de ser maduro, mas na verdade não necessita tornar-se velho ou mais idoso ou mais necessariamente muito avançado em idade para ser maduro, bem como existem pessoas que têm idade para serem maduros, no entanto, não contam com essa característica na sua vida. Então, nós observamos no primeiro versículo que lemos que ele era um homem valente, um homem poderoso, portanto, uma postura de um homem já maduro, já bem estabilizado na vida, e entendemos de Boaz que ele era uma pessoa mais velha, mas no texto de Tito nós entendemos que o homem de Deus, aleluia, ele pode, através da gravidade, ou seja, a sua seriedade, né? A linguagem sã e todas essas características no sentido de conhecer a doutrina, a sua postura como crente pode e deve ser madura. Esta postura de maturidade, nós, inclusive na nossa juventude, podemos buscá-la e ela é encontrável, aleluia. Então, aqueles jovens que crescem na casa do Senhor, que crescem com pais que instruem na seriedade da palavra, da doutrina da vida em Cristo, podem alcançar este status de maturidade, o que é bênção para suas esposas, para suas famílias, para a sua igreja, é o que o texto bíblico nos expõe. Segundo lugar, um homem próspero e generoso. Ruth capítulo 2, versículos 5 ao 7, o texto diz o seguinte: Disse, pois, Boaz, o seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã até agora, a não ser por um pouco, esteve sentada em casa. Vamos saltar ao 14 e o 15 ainda. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. Então, o que nós vemos claramente neste texto é a generosidade de Boaz junto com a sua prosperidade. Primeiro, claramente, ele era dono de terras, não é? Aqui uma pessoa, um chefe, tem os seus trabalhadores, tinha os seus trabalhadores, né, trabalhando para ele na sua terra. Então, uma pessoa próspera financeiramente, mas também generoso, não só acerca de Ruth, que é bem claro, e aquilo que ele lhe encantou saber é o cuidado dela, o que ela fez, não é, para com a sua sogra, mas nós entendemos nas entrelinhas que os seus empregados também eram bem tratados em todos os sentidos, mostrando que ele era um homem de um caráter íntegro, dentro da sua prosperidade, ele era um homem generoso. Em terceiro lugar, ele era um homem temente a Deus. Ruth capítulo 2, versículo 10 ao 13 diz o seguinte: então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo nem ainda como uma das tuas criadas. Então nós vemos que a resposta de Boaz tem Deus no seu contexto. Por quê? Porque Deus está no coração, no entendimento, na virtude, na vida da pessoa de Boaz. Então, quando ele ouviu a história, não é, o reconto do que Ruth era, então ele, quando fala, ela e conta o porquê ele está sendo generoso com ela. Claro que ele já visualizamos aqui que ele era uma pessoa generosa, mas ele ficou realmente feliz em abençoar a pessoa de Ruth. Então ele traz essas palavras características dos homens, do povo de Israel,
trazendo em contexto da sua vida a bênção de Deus. E é algo que nós aprendemos, que nós, na nossa vida, lidamos dentro e fora, no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa escola, onde nós vamos, trazemos a pessoa de Deus conosco porque Ele é parte da nossa vida. E veja que a sua palavra foi que o Senhor galardoe o seu feito. Ainda que Ele estava, de certa forma, galardoando por ser generoso para com ela, e ela até o questiona: por que o Senhor está fazendo isso por mim se eu sou uma estrangeira? Então ele disse que o Senhor te galardoe, não é? Que o Deus de Israel seja com você, este Deus que você veio se abrigar. Então foi não um evangelismo, não é? Mas um entendimento de que esta mulher de uma cultura pagã veio se abrigar, veio viver no meio de um povo que pratica a fé, que vive a fé no seu Deus. E Boaz era um destes. No contexto de hoje, nós poderíamos dizer, Boaz é um crente verdadeiro. Então ele não só falou o bem e foi compassivo e foi amistoso com ela. Quando ela lhe perguntou por quê, ele disse: olha, você fez isso a ela. E na mesma hora, Deus entra no contexto das suas palavras, porque a boca fala. O que diz o texto bíblico? Daquilo que o nosso coração está cheio. Então, Boaz agora traz no contexto da conversa o Deus de Israel, sob cujas asas ela agora vem se abrigar, sob cujas asas ele andava abrigado, glória a Deus. E que nós possamos com isso aprender também a trazer a virtude com o temor, a graça, a glória de Deus. Uma das belezas que eu vejo aqui, que não é colocado em vão, não é colocado numa maneira vulgar, não é o nome de Deus, mas sim numa maneira respeitosa, abençoadora, como é devido à posição de Deus. Então, vemos em Boaz, este homem temente a Deus, e vamos a Salmo capítulo 25, versículo 12, que diz aí o texto: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, se um homem é temente a Deus, se um homem quer ouvir a voz de Deus, pergunta a Deus, se um homem respeita o querer de Deus, se um homem está debaixo da palavra de Deus, tudo isso é o temor de Deus. A palavra de Deus nos Salmos nos diz o quê? Que o Senhor vai ensinar o caminho que deve escolher. E nós vemos isso na vida de Boaz, né? Deus preparou uma bênção para ele também, é o que nós estamos estudando nessa lição e na lição seguinte. Graças a Deus por isso. Portanto, Boaz foi um homem maduro, era, né, um homem maduro, um homem próspero e generoso e um homem temente a Deus. Vamos ao segundo tópico, que vai falar sobre as atitudes de Boaz, um tópico um pouco mais ainda interessante. Em primeiro lugar, reconhece a virtude por trás da aparência de Ruth. Em segundo lugar, ele pratica decência apesar da necessidade de Ruth. E em terceiro lugar, ele usa de diligência quando se move por amor a Ruth. O primeiro subtópico vai falar que Boaz reconhece virtude em Ruth por trás de sua aparência. O que é que eu quis dizer com a aparência? A aparência de Ruth era de uma moabita. Definitivamente, quando a viam, ele mesmo, quando viu aquela moça, ele reconheceu a diferença e foi o que fez ele perguntar, porque era normal que outras pessoas viessem colher uma estrangeira, mas quando ele viu, ela era tão diferente que ele veio perguntar para os seus trabalhadores sobre ela, de onde ela veio, como é que ela apareceu. Então, ali naquela explicação, ele ficou explícito, ficou clara a história dela, de onde ela vinha, né? Então, a aparência de Ruth mostrava que ela era fora do povo de Deus. E para nós entendermos, temos que nos lembrar da realidade de Israel. Israel era uma nação separada por Deus, principalmente pela sua fé. Não só havia uma separação física através da circuncisão, eles tinham a sua genealogia fechada. Deus mandou com que eles não se misturassem com os demais povos da terra, então era a genealogia de maneira geral fechada. Claro que nós vamos ver uma exceção aqui, inclusive, nesta história, mas ainda havia o histórico de que Moabe e Israel tinham um passado, não é? Histórico de peleja, de não bom relacionamento um com o outro, mas Boaz vai reconhecer
a virtude, ele passa por cima da aparência e não para desejar mal ou deixar só mais ou menos, só cumprir a lei de Deus que dizia que deixasse que os estrangeiros colhessem ali. Não, ele, quando ouviu os detalhes daquilo que a Ruth fez, então ele se encantou por aquilo. Pela virtude desta mulher que, apesar de ter uma aparência pagã, no sentido da sua aparência de vir de uma terra pagã, eu posso imaginar que agora ela já se vestia, se comportava como uma israelita, no entanto, com certeza, as suas expressões físicas mostravam a terra de onde ela vinha. Apesar disso, ele reconheceu a sua virtude. Ruth, capítulo 2, versículo 11 a 13, nós já lemos este texto, é parte dele, vamos passar rapidamente. Respondeu Boaz e disse: bem, me contou quanto fizera a sua sogra. Tá aí, eu achei virtude. Depois da morte do teu marido, que você deixou seu pai e sua mãe, e deixou a terra de onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então, este texto aí mostra Boaz encontrando essa virtude. No capítulo 3 ainda, versículo 11, diz ele: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, não só ele a encontrou virtuosa, ele deu testemunho a Ruth que toda a cidade, que todas as pessoas reconheciam a virtude, a generosidade, a pessoa de Ruth por quem ela é por dentro, não obstante a sua aparência. Em segundo lugar, nós vemos na história que Boaz praticou decência, apesar da necessidade de Ruth. Ruth precisava de um bom casamento. Ruth precisava de um remidor. E foi inclusive a sua sogra que a ensinou, que a mandou, que a dirigiu a como fazer o contato com Boaz. Então nós vemos isso no capítulo 3 de Ruth. Vamos ler o versículo 8, 9, depois o 13 e o 14 diz: e sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Vamos ainda ao versículo 13 e 14. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te remir bem, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Então, quando nós lemos este texto, nós vemos que a instrução de Noemi foi que Ruth viesse durante a noite estar no lugar aonde Boaz dormia. E todos nós entendemos, uma mulher vem para estar na cama, inclusive aos pés dele, ainda que a colocação de Noemi foi muito sábia, as palavras dele logo depois, entendendo que o sinal que ela fez, o pedido que ela fez, que foi colocar a sua aba sobre ela e logo pedindo a ele para ser o seu remedor, nós encontramos que este homem poderia ter se aproveitado da situação de Ruth, mas ele foi uma pessoa nobre, ele foi uma pessoa decente, na mesma hora, nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de deixar para depois. Não só ele não se aproveitou daquele momento para tomar proveito físico com Ruth, mas não deixou com que isso se tornasse algo cumprido, algo que desse vazão a um ganho da parte dele em relação a Ruth. Não, ele foi um homem nobre, ele foi um homem decente, e a verdade é que eu encontro que neste meio tempo o coração dele já tinha sido fisgado por aquela jovem. O Senhor com certeza preparou todas estas coisas, mas o fato é que ele encontrou, aquele Senhor, valor naquela moça e se sentiu feliz, aleluia, com o presente de Deus, quando ele diz mesmo a ela que bem-aventurança ela fez por não buscar os jovens, mas sim vir ao seu encontro. Então foi um casamento, no melhor dos sentidos, muito feliz, não só para ela, que encontrou um remidor nobre, um homem de Deus, ou seja, Deus providenciou algo extraordinário para ela. Nós vamos falar mais detalhes disso na aula que segue, na lição de número 5, mas para este homem também, não é? E é o que nós vamos mencionar agora no terceiro subtópico. Ele usa de diligência quando se move por amor a Ruth. Então, neste momento da história, eu entendo que Boaz já estava no nosso palavreado apaixonado por Ruth, mas ele, na sua nobreza, na sua seriedade, um homem muito maduro, um homem conhecido pela sociedade local daquela cidade, né? Então ele age com toda a nobreza, com toda a maturidade, diz a ela o que fazer,
como se comportar. E vamos ver essas palavras no capítulo 3, versículo 12, 13 e depois o 18. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te remir, bem está, ele te redima. Porém, se não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei, deita-te aqui até amanhã. Vamos ao 18, que diz, então disse ela, sossega, minha filha, até que saibais como irá o caso, porque aquele homem, que é Boaz, né, não descansará até que conclua este negócio. Então, nós vemos aqui que ele usa de diligência por amor. A primeira coisa que ele diz, olha, o projeto aqui é este, eu sou remidor sim, mas tem outro no caminho, então não se preocupe que eu vou fazer. E Noemi sentiu isso, né? Pela palavra dele, ela disse, não se preocupe que ele vai ser um homem diligente. E dito e feito, no outro dia de manhã, a prioridade daquele homem, aleluia, abençoado do Senhor, glória a Deus, foi estar cedinho de manhã lá no lugar onde os homens da cidade caminhavam para resolver este negócio. Agora que ele não só estava apaixonado, queria abençoar aquela família e era necessário diligência para fazer conforme as coisas tinham que ser, e ele fez assim. Capítulo 4, versículo 1 e 2 mostra isso, e o versículo 9 nós terminamos este tópico com este texto. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe, ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e se assentaram. Versículo 9 ainda, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, Quilion, de Malão, da mão de Noemi. Então o que nós vemos é que Boaz trabalhou agora com diligência por amor a Ruth. E o que é que nós aprendemos isso? Aprendemos lições para a nossa vida. Principalmente aqui de um homem para homens. Quem sou eu para estar ensinando aos irmãos? Mas a palavra, ela é de ensinamento para cada um de nós. E essa é a lição deste homem Boaz. E nós, mulheres, nos alegramos quando os homens de Deus seguem o caminho de Deus. Por quê? Porque nós somos indiretamente, na verdade não, diretamente abençoadas. Então, se um homem de Deus busca virtude por trás da aparência, irmãos, isso é maravilhoso, porque a nossa aparência estética vai passar. A mulher pode ser linda, maravilhosa na sua juventude, mas os dias e os anos vão fazer com que isso se mude, e isso é para todos. A pessoa pode aparentemente não ter uma beleza estética, provocadora, ou, enfim, de alguma maneira para o homem, mas quando alguém encontra a virtude, ele vai gozar desta virtude, ele vai viver os benefícios desta virtude por todo o seu casamento. E bem-aventurado o homem que busca a virtude antes da aparência. E por que não trazemos essa aplicação para nós, mulheres? É uma muito grande verdade. Porque nós também muitas vezes somos tentadas pela aparência, mas não só devemos buscar a vontade de Deus, mas investigar, não é? A virtude da pessoa, porque dentro do casamento, cada um de nós sabemos, o dia a dia, a beleza, irmão, se passa. Isto é coisa pequena, mas a virtude, a amizade, a verdade, o temor de Deus, isto é que nós vamos colher o fruto todos os anos que nós estivermos dentro do casamento e que permaneça, não é? Muitos, inclusive, por causa exatamente de buscar a aparência, entram em casamentos super instáveis e que acabam se terminando porque não há o temor de Deus, não há como suster determinadas realidades. Segundo lugar, ele praticou decência, mesmo sabendo que ela tinha uma necessidade familiar. Que lição para nós nos nossos dias, não é? Hoje, no mundo, e infelizmente muitas vezes entrando na igreja, muitos não estão esperando no casamento, no tempo depois do casamento, para estarem em comunhão íntima com a sua noiva, com a sua namorada, e isto para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, para o nosso Deus, é pecado. Chama-se o pecado de fornicação. E nem um homem maduro como era Boaz,
falando de uma mulher que já tinha sido casada, já tinha sido de outra, que era uma estrangeira, ele não se aproveitou. A decência na Bíblia, a obediência bíblica não mudou e não mudará. Não importa quantos anos se passem, não importa quão ativa a sua juventude seja, não é, e esteja, assim falam os homens, que é realmente uma situação difícil em sua adolescência, começo da juventude, fisicamente, estão que realmente precisam se casar, mas nós todos somos chamados. O Deus que chamou a Israel, aleluia, o Deus que chamou-nos a ser igreja, este Deus que criou o homem, ele sabe, aleluia, o que é possível e cabe a nós obedecermos, colocarmos a nossa carne nessa prisão e vivermos e sermos homens, no caso, neste aprendizado como Boaz, que foi uma pessoa decente. É decente esperar, é decente honrar a mulher com o casamento, aleluia. Não desonrá-la, pelo contrário, com certeza. E é obediente a Deus, como nós falamos, ele era um homem temente a Deus. E por último, ele se move com diligência por amor a Ruth. Então, uma vez que você já se apaixonou, uma vez que você sabe, já buscou a Deus e entende que esta é a pessoa, então é hora de ser diligente, é hora de, né, eu estou aprendendo, estou fazendo alguma aplicação aqui, eu não sou homem, não tenho que passar por isso. Aqueles que são, com certeza, viveram essa realidade. Eu vi o meu esposo, depois que se apaixonou por mim, né, tentando arrumar segundo trabalho, para quê? Para conseguir pagar o anel, para conseguir, não é, acertar as coisas do casamento, porque, nós vamos falar mais detalhes disso na aula que vem, porque tem que ser diligente agora, já sabe que a pessoa chegou a hora de casar, Deus, então vamos ser diligentes, vamos já falar, não é para estar escondendo, tá passando tempo, se escondendo para cá, tomando um proveito em algumas coisas, não, vamos ser, isso é bíblico, irmãos, glória a Jesus por isso, amém? Claro que às vezes há que esperar mais por um problema ou outro, financeiro e etc, mas naquilo que possível, vamos ver o exemplo de Boaz para nós ensinarmos aos nossos filhos. Eu sou mulher, mas nós ensinamos aos nossos filhos, temos o exemplo do marido em casa, e agora, né, falando isso, eu lembrei do meu próprio esposo, quando se apaixonou e decidiu, e descobriu, ou decidiu, enfim, encontrou que era esta esposa que Deus tinha para ele. Então, eu vi na sua vida a sua diligência, e não era para esperar muito tempo, e eu penso que mais ou menos uns 7 meses depois, nós já estávamos nos casando, glória a Deus por isso. Ele foi diligente nos seus propósitos, e Boaz não ficou para trás. Na verdade, Boaz ganhou do evangelista Cícero de longe. No outro dia, ele já foi resolver, não é, o assunto ali na cidade, e todo aquele processo que necessitava ser feito, ele foi diligente em terminar e logo estava se casando. Claro que o reconto da história é muito mais rápido do que o que aconteceu, né? O casamento e o filho não vieram de um dia para o outro, mas tudo isso foi diligentemente resolvido. É uma lição para nós nos dias de hoje. Não brincar com os sentimentos, não tem que esperar muito tempo, tem que esperar no Senhor e não, ao invés de buscar a aparência, buscar a virtude. Em segundo lugar, se teme a Deus, procure saber de Deus se é a vontade de Deus, porque Deus ainda responde nos nossos dias. Mas uma vez que Deus fale, então deixar de lado toda a indecência, toda a fornicação e ser diligente naquilo que é o propósito de Deus para cada uma das nossas vidas. Terceiro e último tópico, a providência de Deus através de Boaz. Agora traz para Ruth novamente, né? Ela colheu o fruto do seu trabalho, o seu salário. Em segundo lugar, ela colheu o fruto de sua fidelidade, admiração. Em terceiro lugar, colheu o fruto de sua fé, uma provisão total. Então, o primeiro subtópico, ela colheu o fruto do seu trabalho, um salário. Qual foi a provisão de Boaz para Ruth? Em primeiro lugar, ela trabalhou para ele. Vamos lá ao texto de novo. 7 e 17 são os versículos do capítulo 2. Diz assim: disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde e debulhou o que apanhou e foi quase uma efa de cevado. O que nós vemos aqui? Que foi uma moça que trabalhou duro. Quando Boaz perguntou aos demais segadores, aos seus empregados, o que eles falaram para Boaz foi isso: essa moça não só sentou um bocadinho aqui. Eu imagino na hora de comer, até aquela hora ela só trabalhou o tempo todo. Parece, pelas palavras, eu entendo que ela parecia muito esforçada, muito trabalhadora. E o que ela ganhou? Ela ganhou o seu salário. Deuteronômio capítulo 24, versículo 15, o texto diz: no seu dia lhe darás o seu salário,
e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é e a sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, este é um texto da lei de Deus para aqueles que são senhores e têm trabalhadores, e ele diz, olha, o trabalhador merece ganhar o seu salário. Então, não deixe se pôr o sol, ou seja, não deixe ele ir para casa sem o dinheirinho, sem a comidinha dele, sem o que quer que seja tratado do seu salário, para que ele não clame, não é, contra você diante de Deus e você esteja pecando contra ele. Então, a lei israelita, a lei de Deus para o seu povo, é a paga de um salário, é o que a lei requer para aqueles que vão trabalhar. E isso Ruth recolheu da parte de Boaz. Em segundo lugar, ela colheu o fruto da sua fidelidade, que foi a admiração dele. Ela foi fiel a Noemi, sua sogra, e ela recebeu de Boaz. Nós já lemos isso, a admiração. Veja capítulo 2, versículo 11, este texto novamente. Respondeu Boaz, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Acho que a gente vai já memorizar este versículo, né, irmãos? Depois da morte de teu marido, e deixaste ao teu pai e à tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então nós vemos neste texto que ele estava admirado pela sua postura, pela sua decisão e pela sua fidelidade à sua sogra. Capítulo 3 ainda, versículo 11, o texto diz, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A mesma coisa, ela agora estava colhendo não só de Boaz, mas de toda a cidade uma admiração. Ele admirou-a e agora ele está dando testemunho para ela que toda a cidade admirava a virtude dela. Chamava esta mulher, Ruth, a moabita, de uma mulher virtuosa. Admirava ela caminhar com a sua sogra. Admirava ela estar ali cuidando de sua sogra. Admirava ela estar indo trabalhar para trazer comida, sustento para a sua sogra. E esta fidelidade à sua sogra trouxe a admiração de todos. Jó, capítulo 1, versículo 8, o texto diz, e disse o Senhor a Satanás, olha quem está admirando aí. Observaste tu, a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Olha aí, Jó recebeu a admiração de Deus, porque ele era fiel a Deus. Deus admirava a sua fidelidade. Algumas lições muito importantes para a nossa vida. E por último, Ruth colheu o fruto de sua fé, uma provisão total. Ela veio se abrigar debaixo das asas, segundo a palavra de seu futuro esposo, né, do Deus de Israel, debaixo das asas do Senhor, Deus de Israel. Mas quando ela falou com a sua sogra, ela disse, o teu Deus agora é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E esta fé que fez ela deixar os seus deuses, deixar o seu povo atrás deste povo que era um povo religioso. Eu quero dizer, não no sentido que hoje nós usamos, mas é porque tinha um outro Deus, e todos na época, dentro do paganismo, viviam esta religiosidade, e ela saiu da sua religiosidade para servir, para estar debaixo, realmente, da proteção de um novo Deus. Às vezes é difícil para a gente entender a realidade de alguém que vem do contexto pagão, mas as pessoas dentro de um paganismo dependem mesmo muito da, entre aspas, bênção, do obrar, dos milagres dos seus deuses, da atuação, tanto é que fazem sacrifícios, enfim, adoram as suas estátuas, trazem coisas para eles. Então, uma mudança muito grande, mas ela creu no Deus de Israel, que ela aprendeu ali dentro daquela família de Elimeleque a servi-lo, a ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, e porque ela teve fé neste Deus, aleluia, então Deus proveu para ela totalmente a necessidade da sua vida. Capítulo 4, versículo 13, diz assim, tomou Boaz a Ruth, tá aí, a primeira coisa, ganhou o casamento, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então ganhou um casamento, ganhou um filho, como provisão da parte de Deus. Capítulo 17 do primeiro livro de Reis, versículo 13 ao 16, o texto diz, e Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz isto primeiro,
para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E este é um texto bíblico muito conhecido de nós, mas que exemplifica o fruto da fé. A palavra do profeta foi desafiadora demais. E a fé é isso. A fé desafia o que os olhos veem. Se você vê, não é fé. O que eu vejo não é fé. Aleluia. Pode ser obediência, mas não é fé. Agora, quando Deus nos manda, como por boca de Elias disse, aquela mulher que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, e ela disse para o profeta, eu vou fazer o último bolinho aqui, vou comer com meu filho, e depois eu sei que nós vamos morrer, porque eu não tenho mais provisão. E o profeta diz, faça bem para você sim, mas façam para mim primeiro. E depois você come o seu. Porque o Senhor, e ele já deu a palavra, estava ali, a promessa de Deus por boca daquele profeta, porque disse o Senhor que ele não deixará. E ela obedeceu a voz. Nós não podemos ter fé naquilo que não existe. Muitos pregam uma fé etérea, uma fé proclamadora de coisas à existência. Isso não existe, não é bíblico. Mas este caso está mostrando exatamente o contrário. Deus disse o que ia acontecer. Deus disse o que ia fazer. É por isso que nós podemos crer piamente em tudo que essa escritura promete, porque o que está aqui, inclusive no Apocalipse, que é o que nós esperamos, outros textos aqui neotestamentários que ainda estão por se cumprir, você pode esperar ao pé da letra. Por quê? Porque Deus já revelou, e aquilo que ele revelou, diz a palavra que nenhum tio, né, vai cair por terra sem que seja cumprido. E foi isso que aconteceu na vida da mulher. Mas a fé é isso. Você tem que ver para além do que os seus olhos possam ver. Você tem que crer. E aquela mulher creu. E fé, ela é provada nas nossas ações. Elias ali disse, faça o bolo e dê para mim. E ela fez. Irmãos, tirar de uma comida que você não tem que ter fé, mas a palavra já estava dita. Por boca do profeta ele disse, assim diz o Senhor. E o que aconteceu? O que nós já lemos. Depois dela fazer aquilo, o Senhor multiplicou, e todo aquele tempo de seca que não choveu, Deus proveu aquela senhora, aquela família para a glória do seu nome. Então, Ruth, como todos nós, vamos colher o fruto da nossa fé. A provisão de Deus não significa o sucesso aos olhos do mundo, aos olhos do homem. Significa o cuidado de Deus para a nossa sobrevivência. Aleluia. Para o nosso bem-estar. E mesmo através de provações, porque nós vamos observar neste texto sagrado que Deus proveu para todos os seus filhos. Mas isso não impediu que houvesse tempos que Deus permitisse de provações, e às vezes provações muito fortes. No entanto, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o fim de cada uma das histórias, aleluia. Mesmo a de Jó, que nós mencionamos um versículo aqui, que foi talvez a mais sofrida de toda a Bíblia Sagrada. No entanto, o seu fim, aleluia, mostrou, deu prova de que aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que colocam a sua fé em Deus, Deus vai ser fiel também, Deus vai providenciar totalmente para as suas necessidades, para a sua vida. Que Deus possa nos abençoar, continuar nos ajudando como professores nessa série de lições, algumas lições desafiadoras, não é? Para nós ensinarmos, o assunto é interessante, mas às vezes um pouquinho curto para toda uma aula, e eu espero em Deus que este nosso material seja de algum subsídio para você, e assim você e a sua classe, a sua sala de aula sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.